Boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez levando uma palavra para você, uma palavra da parte de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 7. Fala sobre 4 leprosos que estavam leprosos naquela cidade. Os leprosos eram expulsos da sociedade, não podia ficar com as outras pessoas. Expulsaram os 4 leprosos e eles ficaram na entrada de Samaria para o acampamento dos sírios. E aí eles viram que de qualquer jeito eles iam morrer. Para eles não morrer, eles pensaram, de qualquer jeito nós vamos morrer. Vamos ao acampamento dos sírios. Só que os sírios era rival do povo de Samaria. Eles resolveram ir ao acampamento dos sírios. Chegando lá, Deus permitiu, quando eles iam no caminho, Deus permitiu que os sírios escutassem uma tropa de um grande exército. E aí os sírios fugiram, deixando tudo para trás. E em Samaria, naquela época, havia muita fome mesmo. Muita fome das pessoas não ter nada de comer. E hoje em dia você reclama tendo o que comer ainda em casa. Então, os 4 leprosos chegando lá, não havia ninguém. Eles encheram a barriga e voltaram para chamar o pessoal de Samaria para pegar os alimentos, tudo que estava lá no acampamento dos sírios. E aí voltou, pegaram tudo do acampamento dos sírios, que era rival do pessoal de Israel. E naquela época em Samaria houve fartura através da vida desses leprosos. Primeiramente a Deus, segundo esses leprosos. Então o pessoal, Deus abençoou aquele pessoal através daqueles leprosos. Às vezes, eu quero te dizer que às vezes você tá achando a situação difícil, não reclama da vida não. Naquela época não tinha nada para o povo comer. Então, quando você pensa que está tudo perdido, Deus vai agir na tua vida. Se você buscar Ele, a Bíblia diz, buscai primeiro ao reino de Deus e as outras coisas eu vos acrescentarei. Se você botar Deus em primeiro lugar, Deus vai acrescentar tudo em tua vida. Se você, sabe por que você não consegue às vezes prosperar? Sabe? Porque você bota o dinheiro na frente de Deus. Primeiro para você vem o dinheiro. Então Deus quer que busque a Ele primeiro. É por isso que o ser humano não prospera, muitos. Porque está botando primeiro o dinheiro na frente de Deus. Eu estou lhe dizendo essa palavra, eu boto Deus na frente. E eu vou te provar que Deus tem me abençoado. Eu tenho trabalho para trabalhar de domingo a domingo, se eu quiser. Porque eu levo a palavra de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 8 diz: curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Então, eu levo a palavra de Deus, eu levo a palavra do Deus que fez o céu e a terra de graça. Eu não cobro nada a ninguém. Eu não tenho nada contra quem pede muito dinheiro. Não tenho nada a ver. O importante é minha parte, eu e Deus. Os outros, que Deus abençoe a vida deles, mas eu mesmo, eu levo a palavra de Deus sem cobrar nada. Para mim é uma obrigação. Não é nem para mim é uma obrigação, depois de Deus ter feito tanta coisa boa por mim. Deus não me deixou parado esse ano ainda. É todo dia trabalho para mim, não me falta trabalho. Porque se você botar a Deus em primeiro lugar, Ele vai acrescentar o resto das coisas que tu precisa. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a salvação da tua alma. O resto Ele vai acrescentar. Ele quer te dar de tudo, mas Ele quer que você seja salvo. Ele se importa tanto com você, que Ele quer primeiro que você busque a tua salvação da tua alma, para depois Ele te dar o que tu tá precisando, o que tu necessita. Então eu busco primeiro a Deus, boto a Deus em primeiro lugar na minha vida, e o resto Ele vai acrescentar de tudo. É isso. Deus nunca... Salmo 25, Salmo 37, Salmo 37, versículo 25, diz, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, justo que fala é justo diante de Deus. Se você for justo com Deus, Ele vai ser justo com você. Não negue o nome de Jesus. Lembra-te busque a Jesus enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor Deus enquanto se pode achar. Eu quero que tu lembre e reflita nessa pregação e se faça essa pergunta. Qual a diferença da época de Noé para a época atual, para o mundo de hoje? Para mim,
Para mim há uma diferença que muitas pessoas vão ser salvos, mas para muitos, infelizmente, vai ser igual na época de Noé. Noé, Deus deu a sabedoria a Noé para instruir o povo para entrar na arca para ser salvo. As pessoas rejeitaram a salvação, querem entrar na arca. Hoje em dia os Noé daquela época é os profetas de Deus, é as pessoas que levam a palavra que nem eu, estão levando a palavra de graça sem cobrar nada, só por amor mesmo, por amor que eu me preocupo com tua alma, eu quero que tua alma vá para o céu, assim como a minha também, eu quero ir para o céu, mas a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Se eu digo que tenho fé e não tenho obra, eu não tenho fé. Só prova se eu tenho fé pelas minhas obras. Você só vai provar se tiver fé através das tuas obras. Então, não adianta dizer eu tenho fé e não tiver obra. Fé é obra. A obra é levar a palavra de Deus, é ajudar o necessitado. Então, faça isso que Deus vai reconhecer. Vai reconhecer. Salmo 41, versículo 1, 2 e o 3. Deus disse: bem-aventurado aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. Será abençoado na terra, e não será feita a vontade de seus inimigos. Na doença eu renovarei a sua cama. Então, Deus diz que bem-aventurado aquele que atende o pobre. Nos dias maus, Deus vai te livrar, porque é o que está escrito na palavra. Salmo 41, versículo 1, 2 e 3. E ele diz que nos dias maus vai te livrar. Não será feita a vontade de seus inimigos, que ajuda o pobre. No dia que teu inimigo te armar uma cilada, Deus vai te livrar. É o que diz a palavra. Então, ajuda o pobre e prega a palavra de Deus enquanto está podendo. Porque está previsto para daqui 1 ano e meio, mais ou menos, ser proibido anunciar o nome de Jesus. Está previsto isso. Então, eu estou levando a palavra enquanto estou podendo levar. Vai ter muitos que vai ser preso, chicoteado, morto, se for pego levando a palavra de Deus. O chip, vai existir um chip aí, que o dinheiro vai ser o dinheiro um só no mundo todo. Aí as pessoas vão ter um chip. Quem participar desse chip vai ser ou no pulso ou na testa. Quem botar esse chip não vai ser mais de Deus, é o que diz a Bíblia. Então, eu estou levando essa palavra de salvação para a tua alma. Aproveita que a palavra é de graça. Se você não conhece a Bíblia, assista essa pregação, porque Jesus está de braços abertos te esperando. Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está no céu. Então, não nega Jesus não, faça que nem eu estou fazendo, anuncie o nome de Jesus. Jesus vai te anunciar, se você anunciar o nome dele. Buscar primeiro ao reino de Deus, a tua salvação da tua alma. Buscar a salvação da tua alma. E o resto ele vai acrescentar. Que Deus te abençoe. Até aqui eu vou finalizar. Mas eu desejo que você seja abençoado. Que tenha um bom final de semana abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. E que você busque a Deus enquanto se pode achar.